Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Ernestão Cast. Hoje estamos aqui com mais um episódio. A gente vai falar um pouquinho hoje ainda do Dia das Mulheres e também do Dia das Mães, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades do cotidiano trabalhista de uma mulher. A gente tava meio parado aí por questões de erros técnicos, mas já estamos voltando e estamos com tudo, hein, galera? E é isso. Vamos dar início aqui ao nosso podcast. E a nossa convidada de hoje, né? A gente chamou uma pessoa que é mãe, mulher e também trabalha aí todos os dias para falar um pouquinho mais com a gente sobre esses assuntos. Eu vou apresentar vocês a professora Roberta. Bom dia, né? Bom dia. E assim, é um prazer imenso e um orgulho estar participando desse projeto junto com vocês, a escola, Cláudio, Yasmin, Tamara, Carol, todas as demais, e ver justamente isso, a questão da mulher, né? Tá aqui à frente, apresentando, falando, mostrando que realmente o lugar da mulher é onde ela quiser. E não só essa frase, mas que efetivamente funcione e dá certo. Começa. Então, professora, a gente queria saber como foi o começo assim da sua trajetória. Como foi a sua infância, a sua adolescência, até a senhora se formar a mulher que a senhora é hoje? Certo. Eu sou de 3 filhos, eu sou a mais velha. Somos 2 mulheres e um homem. Tivemos uma infância bem marcante, memórias afetivas. Hoje eu não tenho mais meu pai presente, mas faço questão de passar para minhas filhas, sobrinhas, quem ele foi, o que ele passou. Porque eu acredito que muito da personalidade, do caráter da gente, a formação na infância. E a gente foi muito família, fomos lembranças de passeios, de exemplos para a vida. Eu me formei primeiramente em História, né, licenciatura de História, bem cedo. E logo já entrei em sala de aula. Meu estágio já em sala de aula, que uma professora colega ia se aposentar, mas sempre trabalhei com vendas, marketing e eventos. E houve a proposta para me entrevistar e conseguir almejar, entrei no banco, fui bancária, né? Banco Itaú por 12 anos. Então, um dos critérios era curso superior, mas era minha licenciatura, meu curso era em História. Aí logo corri e fui fazer administração. Então, eu trabalhava durante o dia no banco e à noite, meu terceiro turno, era em sala de aula. Mas então, solteira, e não tinha esse outro lado, né? Ainda não sabia o que era efetivamente ser mãe. Por ser a primeira filha, e uma curiosidade bem que até os meus irmãos falam, Roberta é a mais velha, porém que minha mãe, que meu pai sempre tinha mais cuidado, atenção, não é aquela questão, eu não entendia, porque gosta mais, não, mas ela sempre teve mais atenção, porque na infância eu fui uma criança que precisei, porque eu fui muito doente, umas questões de saúde, e minha mãe realmente se ausentou de casa para participar desse meu tratamento, que era fora daqui da cidade. Meu pai era pernambucano, e nós fomos para o Recife. Então, meus 2 irmãos foram criados com minhas tias, meu pai e manhã, que cuidou de mim, né? Aí, ao voltar, sempre esse cuidado, que só hoje, quando mãe, eu percebo que não é porque gostava mais. Entende, né? Entendo. Que sou questionada. Uma mãe não tem uma preferência por um filho. Ela é aquele que está precisando naquele momento. Então, depois de entrei na área, né, no banco, trabalhando no banco, e à noite, sala de aula, eu já fui mãe um pouco mais, numa idade mais avançada. Eu fiz, assim, primeiro eu quis me formar, ter uma estabilidade profissional, e depois pensar em ter uma família, construir uma família. E às vezes a gente vê, assim, o pessoal primeiro, que também não possa ocorrer e que não tenha sucesso a mulher. Sim. Pode sim. Foi o caso da minha mãe. Ela primeiro casou muito nova, teve os filhos e só posteriormente que conseguiu se formar, fez concurso, teve a sua profissão, mas a minha história começou primeiro, muito cedo, trabalhando. 16 anos eu já tinha carteira assinada, já trabalhava.
Aí eu fui mãe com 29 anos. Eu tenho 2 filhas. Já contei várias vezes essas histórias, né, a vocês, como alunas. Maria Sofia e tenho hoje Maria Eduarda Duda. Então, quando eu fui mãe de Sofia, eu disse assim, vou diminuir o ritmo de trabalho. Não que eu não conseguisse conciliar. Sim. Mas naquele momento eu quis ser mãe e diminuir. Aí fui pedir o desligamento da empresa. E fiquei só à noite como professora. Mas eu sou uma pessoa que acredita muito em sinais, assim, eu sou muito esse olhar. E foi preciso, que logo em seguida eu fui acometida de um problema de saúde que realmente sofri até os 2 anos de idade. Eu tenho uma rede de apoio muito grande e a mulher hoje, que graças a Deus, a gente não faz nada só. Temos outras pessoas ao redor. Essa rede de apoio foi minha mãe, minha irmã, que cuidou muito de Sofia para mim nesse momento que eu precisei me cuidar da minha saúde. Aí melhorei, graças a Deus. Fiz os tratamentos e no ano da pandemia nasceu Duda. Pandemia. Que é assim, o mundo não é mais o mesmo. É um antes e um pós-pandemia, né? Verdade. A rotina, o ritmo, pessoas que perdemos, mas também, por outro lado, se você vê como no comércio, na vida de negócios, funções surgiram, empregos surgiram também. Até dentro de uma tragédia, a gente pode ver uma oportunidade, né? Impactou de 2 formas. De 2 formas. Então, Duda nasceu. E eu já estava no modelo de escola integral. Então, eu passo o dia todo fora e só estou com minhas filhas à noite. Então, aquilo que eu falo em sala de aula, a gente é mais mãe dos alunos, sabemos mais detalhes, confidências dos nossos alunos, que eles não têm essa intimidade com os pais e tem com a gente. A gente tem essa função, né, de professora, educadora. Tem aquele momento da aula que, não, mas é só o pedagógico. Mas a gente também aprende com vocês. Vocês aprendem, a gente está ali no lado. Se for para parar, eu paro. Não, pode e também aprendemos com vocês. É uma troca. E sempre eu gosto, assim, nas minhas aulas, e vocês observaram, e vocês viam isso, que eu acho que a gente tem que, antes de tudo, ser humano. É verdade. Né? Uhum. E a gente contar a história e experiências que vai agregar a dos alunos, a de vocês para a gente e para mim também como pessoa. Eu acho que um dos sentidos de eu estar aqui, estar na profissão, se eu não posso fazer o bem, se eu não posso ajudar, eu acho que a minha função é essa, né? Mostrar. Uhum. E especialmente quando a gente está numa escola que, além como educadora, a gente está numa escola técnica, que a gente prepara os nossos alunos para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que mostrar aquela função de que vocês estão aqui e vão sair preparados para lidar com clientes, com o dono, né, o proprietário. Então, lá não vai ter essa desculpa de atrasos, de coleguismo. Sim, aí, voltando, como eu consegui conciliar essa ausência o dia todo no integral e, além de estar com uma bebê, depois da minha licença maternidade, eu descobri que a minha filha, a mais nova, depois de quase 1 ano de diagnóstico, que a gente levando, aí os médicos, não, mãe, toda criança que nasceu pandemia, pós-pandemia é diferente. E nenhum filho é igual ao outro. Então, chegou a um ponto que eu me senti como se fosse a primeira maternidade, era a minha primeira filha, porque foi tudo diferente. Para a senhora, então, foi mais difícil do que a primeira, né? Muito, porque eu cheguei... mas não tem experiência, já tem a segunda é mais fácil. Para mim, não foi. Por quê? Além de ter sido uma criança que nasceu num período de isolamento, quando a gente foi voltando aos poucos, que eu tive que me ausentar, tive que voltar para Campina, isso eu já estava morando em João Pessoa, tive que voltar para Campina. A minha família, novamente, a rede de apoio, estar com ela. Ela sentiu falta da mãe, do pai. Chegou a um ponto ela ter 3 casas. E até o momento, eu não conhecia minha filha. Eu chegava perto da minha filha e não sabia o que agir.
Caramba. Como falar, eu tinha medo. A princípio, várias... Não tinha escola ainda, né? Porque na pandemia ficou online, ela como era bebê, 1 ano e meio, 2 anos, ela em casa, minha mãe pedagoga, começou esse início de aprendizado com ela, mas quando ela voltou a gente colocou ela na escola, com os 3 anos, ela começou a ter comportamentos diferentes, que eu como professora não tinha esse olhar com os meus alunos, mas comecei a observar como mãe e daí comecei a buscar, porque hoje a gente tem a internet, a gente tem como... Mais fontes, né? Mais fontes, exato. E ajuda de profissionais, porque tem coisas que a gente pode conversar com amigos, mas tem coisas que é só com o profissional. De fato. Então, foi quando Duda, no final do ano, foi diagnosticada com o autismo, né? O suporte do autismo do nível 1, que não há... até algum tempo atrás, o pessoal falava o autodotado. A criança nasceu, ela é autodotada. Não, é super inteligente. Ela já escreve, ela pulou a fase de cobrir, a coordenação dela é perfeita. Só que ela tem um problema de socialização, que a gente já também se agravou devido à pandemia. E outros transtornos, que é o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Então, eu sou mãe de 2 meninas, totalmente, hoje uma pré-adolescente, que sempre foi muito calma, muito passiva, mas agora tá já num estágio que eu também estou tentando entender. Tá sentindo o que sua mãe sentia. Muito. Não. Nossa, gente. Vocês um dia vão dizer, vão sentir também. E Duda, diferente, né? Do jeitinho dela, ela é meiga, carinhosa, mas quando contrariada, fica bem brava. Então, comecei a estudar, a entender a questão da inclusão. Que não é só matricular, não é só ela ter alguém para conversar, mas efetivamente um acompanhamento. Que isso envolve não só a escola, a família, mas os colegas. E eu acabo que trazendo também para o meu trabalho. Uma experiência que a senhora sempre passa pra gente. Uhum. E uma dúvida que eu tenho, professora, em questão ao seu marido, ele lhe apoiava nessas situações de deixar menina pra vir trabalhar aqui, João Pessoa, Queimadas, como era essa situação? Bem, meu esposo é uma pessoa, ele é muito passivo e consciente. E assim, quando casamos, ele já me via no ritmo acelerado. Eu sou bem elétrica, bem ventania, ele é bem calmaria. Eu acho que os opostos. Uhum. E ele sempre, assim, a gente conversa, entramos em acordo e ele sempre concorda. Ele sempre me apoia. Que bom. Quando eu voltei da licença maternidade, eu já estava em João Pessoa, eu conversei com ele. A Mael já estava em Campina, que estava estudando. E um dos quesitos foi, eu não quero deixar lá nós não tínhamos família, né? A família do meu esposo é do interior, próximo a João Pessoa, mas a minha sogra já de idade. Não tinha como Duda ficar ou num berçário ou uma pessoa em casa comigo. Então, assim, eu tinha que vir para trazê-la para cá. Em nenhum momento ele passou assim, deixe seu trabalho, deixe seu emprego. Até porque ele sabe a personalidade que eu sou. Então ele sempre ajudou e apoiou a senhora. Me apoia em todas as decisões. Que bom. Sempre, tudo. Aí essa logística. Finais de semana em João Pessoa, uma casa, durante a semana em Campina, elas, à noite comigo, mas durante o dia eu estou em Queimadas. Queimadas, Campina e João Pessoa. Eu sou uma cigana. Já ando com a mala pronta. Tem que ser. Tem que ser. E ensino elas a isso também. Professora, e sobre o seu primeiro trabalho? Foi no banco ou a senhora já teve outro trabalho antes? Sim. Com 15 anos, eu já comecei a trabalhar com eventos. A minha família, minha mãe professora, tia, elas tinham escolas, eu já ajudava nas escolas, né? Sim. Como ficava dando aquele apoio, mas era criança. Com 16 anos, eu entrei no mercado como promotora de vendas, demonstradora. Aí tinha as ações, eram temporárias. Páscoa, para vender ovos de Páscoa, a ilha, final de ano, panetone. Eram trabalhos temporários em eventos de degustação e de abastecimento, que dali eu comecei a crescer e fui chamada para ser supervisora de uma empresa de Recife, a Infinito Promoções.
que era em Recife, mas aqui na Paraíba tinha uma coligada, em Campina eu era responsável. Então, a parte de contratação, de treinamento desse pessoal era comigo. Tá vendo? As empresas, 17, 18 anos, Novinha. as empresas contratavam a agência, terceirizavam esse trabalho e a agência fazia essa questão, esses critérios, né, de etapas de contratação, treinamento, supervisão. Nessa época a senhora estudava ainda ou a senhora já tinha acabado os estudos? Eu já estava estudando, já estava fazendo história. E dos clientes que eu trabalhei, quando eu fui fazer uma entrevista, ele disse assim, olha, o que uma mulher faz na minha empresa, um homem tem que fazer. Aqui eu não dou emprego, eu dou trabalho. Isso foi quando eu fiz todo o processo seletivo para promotora de vendas. E engraçado que no futuro, isso eu ouvi a fala dele na palestra, depois que eu já tinha sido efetivada com os demais. Aí depois fui supervisora, aquela coisa toda. E surgiu uma vaga para gerente de uma loja que essa empresa, essa distribuidora aqui, que é regional da Paraíba, ele tinha distribuidora e tinha lojas de outros segmentos. E surgiu uma vaga no shopping para ser gerente dessa loja de tecnologia de celulares. E depois de todo o processo seletivo, de vários candidatos, ficou um homem e eu. Aí foi o momento que eu tinha que ser entrevistada pelo dono. Mais complicado daí, né? Aí naquele momento, as dificuldades da mulher, por mais que a sociedade diga, não tem as mesmas vantagens, as mesmas oportunidades. Não tem. A pergunta que foi me feita, meu currículo, ele viu todas as experiências, mas ele olhou para mim e disse, eu estou pensando em lhe contratar, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você pensa em ter filhos? Aí eu parei, pensei, o que tem a ver meu currículo, minhas experiências profissionais, porque eu não penso em contratar uma gerente que posteriormente eu vou ter que dar licença maternidade a ela. Aí me veio a indagação. Será que quando ele foi entrevistar o rapaz, ele perguntou, eu quero saber se você bebe? Porque não quero um funcionário, eu bebo nos finais de semana, já minha folga, porque eu não quero um funcionário que chegue na segunda-feira de ressaca ou atrasado. Será que ele fez essa pergunta? Com certeza não. Acredito que não, lógico que não. Mas a mulher, foi imposta essa pergunta. É bem mais complicado, bem né? Difícil. Naquele momento eu não pensava realmente em ter filhos. Mas me pondo no lugar de uma mulher que tem filhos, quantas vezes a gente já vê que é impedida, por mais que tenha uma qualificação, que tenha uma experiência, ela é impedida de exercer aquele cargo, não, porque pode sair mais cedo, porque o filho adoeceu, tem que buscar na escola, e a gente deixa de ter profissionais no mercado. De fato. Falando já dessa parte aí que a senhora falou, do dono da loja, já teve alguma situação que a senhora se sentiu oprimida, assim, por um homem no espaço de trabalho? Como assédio? Sim, por ser mulher, por ser mulher. Isso, ele oprimiu só por ser mulher, igual esse homem fez. Perguntar, porque querendo ou não, isso foi uma forma de oprimir a senhora. Não, pode ter filhos, não quero. Eu já estava no banco, já trabalhava no banco, eu trabalhava com pessoa jurídica, com contas de pessoa jurídica. No banco tem o pessoal que trabalha com abertura de contas de pessoa física e tem a equipe que trabalha com empresas. Uhum. Então, eu tomava conta, eu tinha uma carteira de clientes de pessoas, de donos de empresas. Então, eu lidava diretamente com as empresas e com os grandes... por ser uma cidade, né, Campina pequena, a rede logística, todo mundo se conhece. E algumas vezes, sim, eu fui questionada e fui até invalidada como profissional. Me imposta, por ser mulher, conseguir bater uma meta, conseguir agregar uma conta, um serviço, se eu fosse mais gentil, mais educada. A gente entende as formas, né? Sim. Até o vestir. Então, você se impor como mulher e, antes de tudo, ser respeitada. Eu estou naquele cargo, não porque vim de saia, mostrei as pernas, porque, infelizmente, é o que a gente vê. Mas, não, por competência. Porque eu conquistei, não foi me dado aquele cargo.
eu conquistei aquele espaço. É seu direito. Né? E é importante. E graças a Deus, eu passei 12 anos no banco e ali aquele espaço eu conquistei. Eu posso dizer hoje que eu conquistei. Os meus clientes, se eu saísse dali e fosse para outro banco, os clientes eram meus. Porque eu sempre fiz questão de fidelizar. Não só conseguir agregar minha carteira de clientes, mas como fidelizar a minha venda e conquistar. E ter esse vínculo. Mas sempre sabendo o meu espaço, até onde eu posso ir e o meu direito de ser respeitada. Como mulher e como profissional. Professora, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam, tipo, em questão de salário? A senhora acha que há uma grande diferença? Muito. Tem uma estatística grande. Inclusive, eu estava vendo essa semana que mulheres que têm o mesmo cargo dos homens, eles têm 78% da maioria, e as mulheres têm 22% inferior ao salário. Caramba. Em alguns cargos, sim. A senhora já teve, assim, algum colega de trabalho que tinha o mesmo cargo que a senhora e vocês conversando, ele soltou, assim, o salário dele e a senhora percebeu que era bem diferente do Vocês seu, faziam ou igual? as mesmas coisas, porém ele recebia mais que a senhora? Na questão de quando a gente faz... não que o colega soltou, né? Eu, quando fazia a contratação, que existia o cargo para o promotor de vendas, o homem tinha da mulher. Normalmente, mulher era demonstradora. Mas, raramente... tinha as empresas que pediam, poderia ser mulher. Aí aquele homem ali, nas vantagens, dos benefícios da empresa, tinha algumas vantagens para o homem. Por exemplo, o auxílio, o combustível, transporte. Ele tinha o ticket de colocar, como a mulher não pudesse dirigir, pilotar uma moto. Não, mas é porque é o homem pode pegar a moto da empresa, a mulher não. Mas não é o mesmo cargo, a mesma hierarquia. A gente não vai se dirigir à mesma pessoa, não é o mesmo trabalho. Uhum. Mas nos requisitos da mulher não tinha. Infelizmente. E em questão a assédio sexual, a senhora acha que afeta a experiência das mulheres em relação ao trabalho? Elas ficam com receio de ir ao mercado de trabalho por conta do assédio? Olha só, isso é um assunto bem delicado. E assim, antes de qualquer coisa, eu sempre costumo dizer, hoje em sala de aula, quando a gente está trabalhando, que antes de tudo, você tem que saber quem você é, o que você quer. Porque não invalide, jamais deixe ninguém duvidar do seu potencial. Sim. Porque você sabendo quem você é, o que você quer, se você chegar ao mercado, quando você for fazer uma entrevista, ou mesmo dentro já do trabalho, dentro da empresa, acontecer, porque existe o assédio. O assédio como preconceito é escondido, ele é camuflado, jamais vai ser feito e dito na frente de alguém. Mas vai chegar o chefe que vai dizer, vamos tomar um shopping, depois de terminar o horário. Começa assim, terminar o expediente, vamos tomar um shopping. A galera, se você disser, não, eu não quero. Aí é a chata do grupo, é a chata da empresa, é a certinha. Quando você sabe quem você é, e muitas vezes a pessoa quando chega, mas porque eu preciso do emprego, é a minha primeira experiência, eu vou para fazer o social. Você não está acreditando em você como profissional. Porque quando você sabe a profissional que você é, não, eu não vou, não quero, eu não concordo, e você sabe que se você receber retaliações, você vai saber por que você está recebendo e você tem que ter o poder de fala. É verdade. Como é que a gente, como a gente já falou da maternidade e tal, que é bem complicado, questão também de receber até um emprego. Como é que a senhora acha que a maternidade em si, ela impacta no trabalho em si? Na vida de uma mulher. A senhora acha que impactou assim na sua vida? Que a senhora já passou, né? A senhora teve duas gestações. Muito. Tem dias que somos seres humanos, né? Tem dia que você tá bem resolvida, tá bem pra... Tem dia que você tá se sentindo a pior ser humano. Tem dia que a culpa vem, eu tô me sentindo tão culpada por estar aqui o dia todo com vocês e estar longe delas. Aquela culpa. Mas, aí você... além do apoio, da rede de apoio que eu tenho também tenho, para poder cuidar delas,
eu tenho que me cuidar. Porque se a senhora não se cuidar, como é que vai poder cuidar delas, né? Sua rede de apoio é grande, mas se não cuidar da senhora, a rede vai ter que cuidar da senhora e das meninas. Muitas das vezes, eu digo assim, não, eu não vou contar, não vou falar, não vou passar os problemas que eu tenho em casa, porque já passamos tão pouco tempo juntos, quando eu falo marido e filhos, que vamos pegar esses momentos só o lado bom. Mas se faz necessário também. E eu crio minhas filhas mostrando a realidade. Porque a gente queria que vocês não sofressem, não sentissem, não aprendessem pela dor. Sim. Isso, eu acredito que é a mãe de vocês também. Mas tem coisas que se faz necessário realmente pela dor. E eu gosto muito de mostrar a realidade. Quando eu estou num ambiente, quando eu estou num lugar que eu vejo injustiça, eu faço questão de mostrar as duas. Qual é a mais velha mesmo? Maria Sofia. A senhora também sempre comenta com o pessoal em sala de aula, né? Pra já deixar bem Porque se você fica neutro naquela situação, se você está vendo alguma injustiça e não fala, não é comigo, você também está sendo conivente. Uhum. Tá? E ali, não, mas eu acho que empatia não é só quando me envolve. Mas se eu estou num lugar que eu vejo alguém sendo... um olhar diferente infelizmente, a gente vive numa sociedade que exige um padrão. Ou seja, de beleza, racial. Eu vim até conversando outro dia com meu esposo no carro que foi inventado o censo uma cor, porque branco, pardo e negro. Aí o pessoal, assim, se intitular. Quer dizer que eu vou olhar pela cor, uma menina, eu vou mudar isso. Vou citar um exemplo bem na prática que a gente vive aqui. Vocês mudam de escola, vêm para uma escola integral, como é que vai ser? Será que eu vou me adaptar? Será que a turma da escola vai me aceitar, do grupinho da sala? Vou ter que escovar o cabelo, aquele padrão de, tem que ser magra, cabelo liso para ser bonita? Não tem. A senhora já passou por alguma situação envolvida assim, sua aparência? Muito. E de casa. Em casa. Complicado. São os piores. Uhum. Sempre em casa. Desde criança, eu sempre fui muito era gordinha. Já, até a questão devido às questões de saúde e os medicamentos. E minha mãe, eu venho de uma família que minha mãe é magra, minha irmã é magra, minhas tias. Come menos porque tá gorda. É aquela coisa. E às vezes é até questão de saúde, o pessoal não entende, né? Aí você vai ficando adolescente, você entra na escola, ela é mais gorda. Ela é a gorda da turma. Que toda vida existiu bullying. Não tinha um nome, mas existia. A gordinha, aquela coisa toda. E sempre minha mãe policiando, nutricionista. Aí cresci, fiquei uma adolescente, fiquei uma jovem, fiquei uma mulher, que era aquela coisa, sempre com a estresse. Aí fiquei com aquilo. Era cinta toda apertada, porque eu não poderia mostrar. Depois de ter filhos, eu fiz uma cirurgia, acho que eu já comentei com vocês. Já. Fiz uma gastroplastia, que é a bariátrica. Eu tirei 70% do estômago, pesando 86 quilos, que eu não era tão gorda. Mas aquela coisa, sempre o pessoal falando. E eu cresci, muito da nossa infância, fica aquilo na cabeça. E eu cresci com aquilo, você tá gorda, você tá comendo. Os apelidos que eu tinha o apelido. Começava pela família. Porque normalmente são as pessoas que mais gostam de você, que acham que tem o direito de te ofender. De julgar a sua vida. Porque eu sou tua amiga, Tamara, então eu tô falando. Não é por mal. Não fica com por que tu tá com raiva? Por que hoje tu falou? Porque chega um momento que você fala que não gosta e você se sente constrangida. Eu tô sendo constrangida porque eu tô falando que eu não tô gostando. Então, já adulta, na fase adulta, aquilo que era da infância respingou e eu fiz essa cirurgia. E até hoje, quando eu chego na casa da minha mãe, quando a gente vai fazer alguma refeição, ela faz, mulher, tá comendo. E a cirurgia que tu fez? Acredita? Como se fosse parar de comer, porque fez uma cirurgia. Anos. Aí eu faço, mãe, eu fiz a cirurgia, não foi pra deixar de comer. Foi pra diminuir. Mas até hoje existe essa cobrança. E mexe bastante com o Mexe psicológico. muito. Aí, hoje eu tô bem. Hoje eu consigo falar abertamente. Mas antes, eu tinha vergonha. Eu tinha que estar toda de cinta, aquela coisa. E às vezes é até remédio, né? Que tipo, tem uma certa idade. Não sei se a senhora começou a tomar medicamento
anticoncepcional cedo, mas as mulheres que começam a tomar anticoncepcional cedo, Questão às de vezes, hormônios. isso, incham, remédio para ansiedade também, que faz a pessoa inchar. Às vezes é até isso e as pessoas não entendem. Acham que é só comer. Nossa, quanto tempo eu tive. Nossa, como você engordou. É assim, você pergunta se você tá bem. Eu sempre é assim. Não vê o problema. E se você emagrece demais, como você emagreceu? Não, engorda mais um pouco. A sociedade nunca está satisfeita. As pessoas nunca vão estar satisfeitas. Então, quando você colocar na cabeça, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou, eu vou fazer sucesso com cabelo cacheado. Eu vou fazer sucesso mais cheinha, não preciso estar colocando cinta, me apertando, porque é o meu trabalho, o meu profissionalismo que vai contar, não a aparência. A senhora já teve, assim, se sentiu um impostor em algum trabalho, em algum lugar? A senhora parou, assim, para pensar e fez, caramba, não era pra eu estar aqui, eu não devia estar nesse lugar. O que é que eu estou fazendo aqui? A senhora já se sentiu assim? Já. E, assim, você fica... Porque você tenta colocar você se dá o melhor, né? Vou falar agora como educadora, né? É a profissão que eu escolhi e aqui eu quero ficar, né? Quero me aposentar, conseguir me aposentar. E assim, hoje a gente vê na sala de aula, você tenta passar, você quer passar um conteúdo, quer plantar a sementinha, e a gente vê na maioria das vezes que são poucos que a gente consegue. Então tem turmas que tem momentos que você para e diz, eu estou fazendo aqui. Eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou conseguir só com minha voz. Mas você se sente mal porque os poucos que querem vão sair prejudicados. Então a gente tenta fazer um trabalho com a minoria, porque infelizmente a grande maioria hoje do alunado. A senhora já pensou em desistir, assim, abandonar a carreira de professora? Por muitos anos, e principalmente esses últimos anos, quando me perguntam um momento que me deixa feliz, realizada, é a sala de aula. Até mesmo quando eu estou devido ao tratamento do problema de saúde que eu tenho, o tratamento que eu faço, o próprio médico diz, tenta pegar algo mais leve, vai para um lugar, um local que seja de expediente, trabalhe só um horário. Mas o local que eu me sinto realizada é a sala de aula. Porque eu acho que o ser humano, enquanto eu puder estar ativa e tentando fazer o bem, e quando eu tenho a realização que eu consegui realizar algo, consegui plantar a sementinha em vocês, num projeto, num trabalho, e pronto. A missão está cumprida. Então, eu me sinto realizada como mulher, como profissional, como mãe. E o que, despertou essa vontade da senhora de querer trabalhar como educadora dentro da escola, repassando uns ensinamentos assim para seus alunos? Pronto. Eu acho que a professora, eu sou professora, mas eu também complemento com aquele pouquinho daquela vendedora, aquela demonstradora, aquela pessoa que estava lá no ponto de venda vendendo. Tanto que um dos cursos, né, que eu ministro aula é o de vendas e o de marketing. Então, ter profissionais, conseguir ter profissionais bons no mercado. Porque eu sempre disse e digo, não existe falta de trabalho e de emprego. Existem muitas vagas, mas faltam pessoas qualificadas. Então, a senhora se identifica mais na área administrativa do que na área de história? Sim. A senhora daria aula de história aqui no Ernestão? Já dei. Dei. E os 2 últimos anos eu também dou sociologia. Interessante. Quais profissões, assim, a senhora acha que é bem mais complicado para nós mulheres Não sei explicar direito. Eu vou citar um exemplo de um concurso para policial e bombeiros. A quantidade de vagas para homens bem maior do que a de mulheres. Aí as mulheres, engraçado, eles colocam uma quantidade maior para homens e menor para mulheres,
Mas aquelas mulheres que conseguem passar, quando vão para a prova prática, aí no quesito, as aulas práticas, né, que tem, são os mesmos testes do homem. Então a mulher não pode ter uma quantidade igual do homem para concorrer àquela vaga, mas as poucas que passam, elas têm que concorrer com a mesma atividade física dos testes. Mesmo com a redução, É tão contraditório. Pois é, e já que a gente tá falando assim de ter mais homens nas empresas do que as mulheres, como é que a senhora acha, quais estratégias podem ajudar as empresas a promover a diversidade, assim, de gênero dentro das empresas? As políticas públicas, né? Políticas sociais, que a gente vê que tem as cotas, tanto nas universidades, hoje em concursos, e também as empresas, quando dão uma oportunidade, junto, né, com os programas sociais, tanto para o jovem aprendiz, abranger as vagas igualitárias, homem e mulher. Não separar, eu acredito que não separar a quantidade de homem e de mulher, mas quando você for concorrer, no geral, quando você for escolhido, não pelo gênero, mas pelas suas qualificações. Pode falar. Eu sou contrária. Não, são 10 vagas para homens e 5 para mulheres, sendo que vão fazer o mesmo cargo, vão fazer as mesmas atribuições. Então, por que não faz? São 15 vagas. Se inscreve, participa do processo seletivo, quem quiser. E na hora que for fazer essa seleção, quem for fazer essa seleção, olhar a questão das qualificações. Vai ter o treinamento? Professora, por falar em cota, a senhora acha que quais são os desafios específicos enfrentados por mulheres negras no trabalho? Muitas. Eu vou citar o exemplo que eu já falei em sala de aula para vocês, e é bem conhecido de todos, né? Luiz Linda, a história dela é muito bonita. É uma mulher negra. E o primeiro desafio que ela conta, que ela fala, foi na escola, quando um professor de artes pediu um material para os alunos, e o pai dela, a mãe, trabalhava como faxineira, o pai trabalhava em oficina, alguma coisa assim, e mesmo assim colocou a filha naquela escola. Aí, quando ela chegou com o material, o pai comprou com o material valor aquisitivo menor, que era o que ele podia comprar. O professor olhou e fez: menina, vá para casa, volte e vá trabalhar na cozinha, aprenda a fazer feijoada. Seu lugar não é aqui. Caramba! Meu Deus. Seu lugar não é aqui. Ela conta que saiu, até hoje todas as vezes que eu falo essa história dela, eu me arrepio, porque foi tão... Ela disse que desceu, primeiro andar da escola, era uma escola católica, lá de Salvador. E ela disse que parou no pátio, e ela ia embora, ela voltou. E disse: eu não vou embora, e um dia eu vou me formar, eu vou ser juiz, eu vou voltar aqui e vou lhe prender. E ele riu. Essa história, ela foi, estudou, conseguiu. Ela foi juíza e ela conseguiu ser a primeira desembargadora federal, mulher negra do Brasil. E até chegar essa história, até ela conseguir a primeira vaga, ela teve que lutar. Porque ela tirou a maior nota. E mesmo assim, ela não foi colocada no estado dela, porque o pessoal chamou e tinha outras pessoas que com notas inferiores, e ela teve que ir para outro estado. E para lutar, passou o tempo de carreira, ela tinha o direito de ser desembargadora, e o pessoal fazendo vista grossa não nomeava, ela teve que ir para o Supremo, e essa luta dela até hoje. Ela já é aposentada, mas ela foi a primeira mulher negra desembargadora. E não foi ela conquistou esse espaço, mas ela teve que lutar pela vaga que já era dela garantida. Olha, já é difícil pra mulher, aí pra mulher negra piora mais ainda. Demais. Dê dicas aí pro pessoal que tá em casa assistindo.
sobre como uma mulher chegar a uma liderança. Porque a gente sabe, como a Aninha acabou de falar, que ser mulher é bem difícil, né? Para chegar assim num cargo de liderança, eu acho que é mais difícil ainda pelo fato de duvidarem muito. E imagina ser líder de uma equipe que tenha a maioria homens, né? Que muitas vezes, vou ser mandado por uma mulher. Sempre tem esses questionamentos, né? Essas brincadeirinhas, esse preconceito. Mas eu acredito que quando a mulher ela consegue construir o nome dela, realiza, porque existe uma diferença, né? De ser líder e liderar. Assim. Eu já expliquei isso a vocês. Existe uma diferença muito grande. Eu posso saber liderar fazendo a parte da categoria de colegas, mas eu tenho aquele poder de fala, representatividade, e ser líder porque é um status, porque eu fui nomeada supervisora, gerente, mas eu não tenho aquele poder. Eu acho que quando você consegue conquistar seu espaço, e quando você tem aquele trabalho feito, e vai aquela escadinha, você consegue respeito e um poder de fala. E homens, mulheres, os mais novos, os mais antigos vão lhe respeitar. Porque você conquistou aquele espaço. Não foi dado. Você conquistou. Você está ali por mérito seu. Sim. A senhora tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que eu já falei tanto. Acho que a gente conseguiu passar as mensagens que a gente queria hoje. O pessoal aí que tá por trás dos bastidores, tem alguma pergunta? Então é isso. Eu acho que não. Eu quero agradecer, né, assim, porque quem faz, assim, pronto. Eu fui convidada, é a primeira vez que eu estou participando de um programa assim, de um evento como esse. Eu quero agradecer. E não é só quem está na frente das câmeras, né? Mas também quem está por trás. É um trabalho em conjunto para se chegar a um resultado. Quem está por trás, quem está ali, faz a pauta. É tão importante quanto a gente que está aqui, né? Sim. Quero agradecer demais vocês terem me convidado. E eu ter a oportunidade de falar, representar, eu acho que a categoria das mulheres, as professoras da escola, vocês meninas, que já têm um protagonismo, que têm esse poder de falar. Eu já disse isso anteriormente, nos projetos que vocês fizeram comigo. Vocês têm uma carreira, têm um mundo aí à frente, afora. São competentes e vão conquistar, sim, o espaço. Não só pela beleza, que são lindas, mas pelo talento. E vocês também aí que estão atrás, as meninas. Cláudio, mais uma vez, obrigada, tá? E acho que é só. Nós que agradecemos pela sua presença. Muito obrigado por vir. E é isso. Obrigada também por todos os ensinamentos que passou, tanto aqui quanto em sala de aula. Obrigada. E a gente agradece a todo mundo que assistiu até o final do vídeo. Curte, compartilha, passa esses ensinamentos para outras pessoas. E é isso. Beijo. Tchau.